Olha só, hein? E é bomba porque o Supremo Tribunal Federal acaba de sofrer as primeiras consequências da invasão na UTI do Bolsonaro. Vocês lembram disso? É sobre isso que eu vou falar com vocês agora, aqui no nosso canal. Não perca nenhum detalhe do que eu vou trazer para você aqui, porque até que enfim, um órgão importantíssimo aqui no Brasil, independentemente de política, acaba de se manifestar e foi para cima do Supremo Tribunal como um verdadeiro rolo compressor. E eu vou trazer para vocês os detalhes aqui agora, principalmente depois que começou então a comunicação aí entre eles de que o presidente Bolsonaro havia piorado seu estado de saúde por conta daquela invasão desumana no quarto de UTI do presidente Bolsonaro, onde a Michelle Bolsonaro ela disse que iria processar o Alexandre de Moraes. Os filhos do presidente Bolsonaro também disseram que entrariam com mandatos de segurança. Eles buscaram na lei e eles identificaram que o que aconteceu com o Bolsonaro naquela UTI não podia ter acontecido em hipótese nenhuma. Então, é o seguinte, a casa caiu aí para o STF, porque o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal anunciou que vai investigar a entrada de pessoas na UTI, onde Jair Bolsonaro ainda continua internado. Sim, querido espectador, eu quero dizer para você que haverá uma investigação de um órgão que tem autoridade para dizer se isso pode ou se não pode. Não é o Supremo que vai dizer, nós entendemos. Não tem nada de entendemos, não. O Conselho Regional de Medicina reagiu, né? Não só do Distrito Federal, mas conselhos do Distrito Federal, o CFM, o CRMDF, eles citaram normas da Anvisa, regras hospitalares para restringir, inclusive, o acesso a pacientes em estado grave. E ninguém, gente, tá achando isso bonito. Ninguém tá achando graça nisso. Pelo contrário, toda pessoa decente desse país, todo órgão decente desse país está compactuando conosco, com a nossa opinião, de que essa ação do Supremo Tribunal Federal, ela merece, inclusive, uma intervenção, ainda que seja internacional, porque o que fizeram com o presidente Bolsonaro nunca mais pode acontecer com absolutamente ninguém. Se eles pudessem, gente, do jeito que o Bolsonaro tá ali, eles tacavam ele no fundo de uma cadeia para morrer lá. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Sabe? Não tem que passar pano, principalmente para o Supremo Tribunal Federal militante, não. Então, deixa eu dizer para você, a casa está caindo, porque agora o negócio vai para um nível aonde, inclusive, isso aqui vai ser discutido na esfera judicial e muita coisa pode mudar. Eu repito para você, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal anunciou que vai investigar a entrada de pessoas na UTI onde Jair Bolsonaro está internado. Quer saber o que você estava cheirando lá? Vocês são médico? Você sabia que o ambiente de um hospital ele é um ambiente completamente resguardado pela Constituição e pela lei e que ninguém pode entrar sem a autorização de um médico que ali é uma autoridade máxima, que inclusive vocês colocaram a vida do ex-presidente Bolsonaro em risco? Isso mesmo. A internação do ex-presidente Bolsonaro feito dentro de um hospital e a invasão de um oficial de justiça está gerando revolta entre os médicos que dizem que a atitude comprometeu a honra de uma servidora e pode ter colocado, inclusive, o presidente Bolsonaro em risco. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte, o que vocês submeteram, inclusive, a servidora, que teve que ir lá para entregar a intimação, o comunicado lá para o Bolsonaro, vocês comprometeram a honra dela e também colocaram, sim, os médicos estão falando, gente, vocês colocaram em risco a saúde do presidente Bolsonaro. Vocês são responsáveis pelo agravamento, inclusive, da saúde dele.
A Ordem dos Advogados do Brasil também está na bronca, exigindo explicações. E tem mais. Aliados do presidente Bolsonaro, como o senador Magno Malta, estão chamando isso de abuso de poder e precisa ser, inclusive, criminalizada essa atitude do Alexandre de Moraes, que, segundo ele, está desesperado para calar a voz do presidente Bolsonaro, e isso deve ser investigado. E abuso de poder, inclusive, também é passível de investigação, também é passível das pessoas responderem criminalmente. Lembram quando Bolsonaro foi internado em 2022 por problemas intestinais? Pois é, ele já enfrentou perseguições antes, mas agora a coisa tá feia. O Supremo Tribunal Federal terá que pagar o preço por esse no mínimo, gente, por essa quebra de norma, tá? No mínimo, por essa incoerência, no mínimo, eu fico imaginando, será que se não fosse o ministro Alexandre de Moraes, qualquer um de nós, se tivéssemos invadido ali uma UTI, para poder prejudicar um paciente, para poder afrontá-lo, para poder deixá-lo nervoso, no momento em que ele estaria em tratamento de saúde, será que qualquer um de nós, pessoas normais, hoje não estaríamos sofrendo as consequências no mais absoluto rigor da lei? Por que é que o Alexandre de Moraes, então, não deve responder pelo que ele fez? Então, o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal já entrou com processo investigativo e quer saber quem entrou, por que entrou, quando entrou, com a ordem de quem, passando por cima de quem, e vai evocar todas as normas referente a isso. A Ordem dos Advogados do Brasil também entrou no paro, né? Porque isso foi uma gota d'água. E nós estamos aqui de olho. Então, queridos, a verdade é a seguinte: STF sofre as primeiras consequências na invasão da UTI do presidente Bolsonaro, fora que outras questões também virão à tona, como o acionamento, inclusive da Corte Internacional de Direitos Humanos, mais uma que vai para a coleção do Alexandre de Moraes, a possível intervenção do presidente Donald Trump na questão de defender o amigo, com inclusive um manifesto oficial que pode sair a qualquer momento. Já estão falando que isso está sendo programado. E sim, meu querido, Alexandre de Moraes entrando para a história como o algoz que nunca esse país teve, né, em toda a sua história, fazendo coisas absurdas, horrendas, que nunca ninguém fez nessa história desde a sua fundação. Que absurdo! Dê o seu like, ele é muito importante. Eu vou te pedir mais uma vez, comenta e compartilha, porque o seu comentário, o seu compartilhamento, ele ajuda o canal, mas ele também ajuda você a não ficar refém, né? E você diz para a plataforma, aqui não tem trouxa não. Eu não quero ficar recebendo conteúdo pago da militância de esquerda e do consórcio de veículos de imprensa para ser enganado. Aqui não. Então dê o seu like, comenta e compartilha. Shalom.